E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. Bom, no vídeo de hoje nós vamos analisar um conto interessantíssimo, como sempre, com o título de The Hound, ou seja, o cão, o cramunhão. Esse conto foi escrito em 1922 e publicado em fevereiro de 1924, na edição de fevereiro de 1924 da Weird Tales, beleza? Eu li nessa edição aqui, eu tô sempre lendo nessa edição aqui da Delphi Classics, tá? Então, que vocês conseguem achar facilmente na internet também. Mas vamos lá, qual que é a história do conto? Esse conto é muito interessante porque ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente tem uma introdução aos personagens. A gente acompanha aqui o amigo do St. John, que ele não é nomeado, né? Então, temos dois personagens que são essencialmente entusiastas do bizarro. Eles roubam qualquer coisa assim para o museu pitoresco deles, e os roubos deles incluem a exumação de cadáveres para encontrar relíquias póstumas deixadas pelos entes queridos, ou até mesmo alguma relíquia histórica. Tudo isso muda quando eles estão num processo ali de exumar um corpo, e aí eles veem uma figura histórica e eles desenterram, e no esqueleto existe uma lenda, né, de que um homem tinha sido morto por uma criatura terrível, um cão infernal, e aí ele tem no pescoço dele, claro que é uma ossada, né, então a gente vê o esqueleto, mas existem marcas de mordidas no esqueleto, porém ele tem um amuleto estranhamente brilhante com a aparência de um cão infernal, e você fica, caramba, o que é isso? E aí o St. John pega aquilo, e assim que eles pegam, eles começam a ter a impressão de que eles estão ouvindo latidos ao longe. Eles desenterram, vão para casa, e aí é que a merda começa a acontecer, porque o segundo capítulo mostra as consequências disso. O amigo dele, o St. John, começa a ouvir de fato com cada vez mais frequência, os dois começam a ouvir com cada vez mais frequência esses latidos, ao ponto de que a casa em que eles ficam, do nada, assim, eles estão andando lá e de repente parece que o brilho da janela da lua, né, na janela é interrompido, é eclipsado por umas sombras muito estranhas, e tudo muda quando o personagem principal é acordado no meio da noite, como se tivesse alguém arrastando, sabe, as unhas assim, ou as garras no quarto dele, assim, na porta do quarto dele. Ele fica boladão, abre a porta para o corredor, mas não tem ninguém lá. Ele vai acordar o amigo dele, e o amigo dele fica boladão também, e juntos eles ficam em direção, basicamente eles ficam nessa, como posso dizer, nesse suspense, sabe? E aí, num determinado dia, eles estão lá no museu deles, que é escondido, obviamente, porque é cheio de coisas roubadas, quando eles ouvem a mesma coisa, e aí eles vão para a saída, dão um supetão assim no compartimento secreto lá, e eles não encontram ninguém. Beleza, eles continuam com a vida. Certa feita, o amigo dele, o St. John, está voltando da estação de trem, quando ele é completamente trucidado por uma criatura. O amigo dele vai em direção a ele para acudi-lo, porém ele só consegue ouvir como as últimas palavras: aquele maldito ídolo pingente. E aí o amigo dele fica boladão, porque ele acredita que ao longe ele viu uma sombra de uma criatura voar no céu. Ele decide então que está na hora de devolver o que quer que seja, o que ele pegou, que está claramente amaldiçoado, esse negócio do capeta, como sempre. Quando ele vai em direção à casa, enfim, ao cemitério de novo, ele é roubado. Puta merda, você pensa, ferrou. Ele fica desesperado. Porém, no outro dia ele acorda com a notícia do jornal de que uma pocilga de ladrões foi completamente trucidada. Enfim, os ladrões, a família dos ladrões, enfim, todo mundo morreu completamente trucidado, e ele consegue surrupiar
de volta o seu pingente amaldiçoado. Ele vai em direção ao cadáver, ao túmulo, e ele começa a desenterrar. E aí, assim que ele desenterra, ele fica completamente bolado, porque no local como eu posso dizer, do corpo, né, ele consegue ver a feição do amigo dele. E aí aquele ídolo, aquele pingente está ensanguentado e brilhando. Ou seja, aquele pingente tem o dever de voltar para o dono. E aí ele fica completamente doido com isso e mete o pé, sai correndo. E aí o conto termina dessa maneira e você fica, caramba. Na verdade, o conto não termina dessa maneira. O conto começa com ele falando que ia se matar, um tiro de miolos, porque mesmo depois disso ele ainda continua ouvindo os latidos, ele sabe que a hora dele vai chegar. E aí ele termina o conto falando que ele vai explodir o próprio cérebro para não ter esse fim mais trágico, mais horroroso. E o conto termina aí, e eu acho ele muito interessante porque ele é aquele conto mais grotesco, mais visceral, muito interessante também do autor. Mas aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então eu vejo vocês no próximo vídeo com mais uma história de terror do Lovecraft. Até mais!